Olá, tudo bem? Estou aqui para dividir com você mais um devocional e nós vamos falar hoje sobre os dons de curar. A lição desse estudo ela encontra-se em 1 Coríntios 12, 9 e Atos 3, do 6 ao 8. Em Mateus 10, 8 diz assim: curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberão sem pagar, portanto, deem sem cobrar. O Espírito Santo se revela a Cristo. Como médico, o Evangelho relata que Jesus foi à cidade de Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga. Ali, o mestre levantou-se para ler as sagradas escrituras e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando o abriu, achou o lugar em que estava escrito: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Lucas 4, do 18 ao 20. É significante que entendemos que tais manifestações de cura também estão disponíveis para nós hoje. E para reforçar isso, vamos ver as manifestações dos dons de curar. Isso mesmo no plural, pois são muitas as doenças e várias as formas de manifestações desse dom do Espírito Santo agindo na igreja. É importante lembrar que Deus tem várias formas de realizar a cura e que não é aconselhável parar de tomar remédios, interromper tratamentos convencionais ou deixar de realizar procedimentos recomendados pelos médicos por causa da fé, pois dentro das várias maneiras de Deus curar inclui a intensificação da ação médica, que pode ser um instrumento nas mãos de Deus e não diminuirá em nada o reconhecimento de que Deus é quem agiu no processo de cura. A Bíblia ela está repleta de relatos de cura para enfermidades através da ação de Deus, e quase todos a cura é precedida da oração de alguém ou da própria pessoa curada. Nesse sentido, a carta de Tiago traz essa relação de forma clara, quando afirma que a oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Constantemente nos deparamos com pessoas acometidas pelas mais diversas doenças e, à luz das Escrituras, somos orientados a orar com fé para que Deus possa intervir de uma forma extraordinária. Em alguns momentos, nós mesmos é que podemos enfrentar enfermidades e nessa hora precisamos lembrar que a oração, à luz das Escrituras, se revela como um instrumento poderoso para a intervenção divina ao nosso favor. Você não fique acanhado de orar para Deus, para que Deus cure as pessoas doentes. Lembre-se de que, apesar da oração ser proferida por nós, a manifestação da cura é um ato soberano de Deus, que cura ou não, na hora e na forma que lhe agrada. Uma das crenças fundamentais do cristianismo afirma que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, e portanto ela não falha. Não existe erro e nem contradição nas Escrituras. Como palavra de Deus, a Bíblia possui autoridade e verdade, visto que as palavras dos homens falham, mas as palavras de Deus não. Isso ocorre porque as Escrituras estão apoiadas no caráter de Deus, que cumpre tudo o que promete. Dessa forma, entendemos que a manifestação dos dons de curar são uma realidade para nós hoje, pois estão respaldadas na palavra de Deus. E como promessa divina para o seu povo, podemos crer que o Senhor irá derramar manifestação de cura sobre a sua igreja. Vamos buscar com alegria a confiança nos dons de curar.
pois o Senhor almeja manifestar o seu poder por intermédio das nossas vidas. Há muitos que se encontram solitários nos hospitais, abandonados pelas enfermidades, à espera de um socorro. Devemos nos lembrar da demonstração que nos fez o Senhor Jesus Cristo a respeito do nosso papel como filhos do reino: visitar aqueles que se encontram doentes e atender aos necessitados. Pois toda vez que fizermos algum bem àqueles que precisam, ao Senhor estamos fazendo. Como resultado, o Senhor afirma que nos chamará para recebermos o seu reino e que o Pai preparou para os seus filhos desde a criação do mundo. Mas aos que rejeitarem em atender o clamor dos necessitados, o próprio Jesus afirma que declarará categoricamente que nunca os conheceu. Que possamos atentar para a palavra de Deus e permitir que Deus cumpra os seus desígnios por intermédio da nossa vida, visto que para isso fomos chamados. No texto lido por Jesus na sinagoga de Nazaré, notamos que o mestre está lendo sobre a vocação em restaurar, curar e libertar os oprimidos cativos. Passar por momentos de enfermidades pode ser uma experiência ruim em vários sentidos, pois a dor da enfermidade pode transpor as barreiras físicas e afetar até mesmo o nosso psicológico. Além dessas, há também muitas enfermidades que podem ter origens emocionais ou até mesmo espirituais. Como restaurador do homem em toda a sua plenitude, Jesus curou muitos ao longo da sua caminhada. Qualquer que fosse a enfermidade, Jesus curava. Do mesmo modo, Cristo enviou os apóstolos para curar todas as doenças e enfermidades. E hoje, através da igreja, Deus tem curado e restaurado a saúde física, emocional e espiritual de muitos, que fragilizados chegam à comunhão da igreja, buscando por socorro. Hoje, somos convidados por Deus a derramar o bálsamo da restauração, que a nossa fala seja a mesma de Isaías, frente ao desafio da obra de Deus, por se fazer que proclamemos todos: aqui estou, envia-me. Isaías 6:8. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia.